Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dando continuidade no nosso conteúdo de criança 1. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre anatomia bucal do bebê, porque o bebê ele tem particularidades que na criança, no adolescente e no adulto não tem. Então, a boquinha, a cavidade bucal do bebê, ela tem particularidades e onde a gente vai estar vendo cada particularidade dessa, a importância dessas estruturas na boca do bebê e por que elas são importantes? Porque elas fazem parte do processo de amamentação. Elas são importantes para que o bebê possa fazer uma boa pega no peito da mãe, para que os bebês possam respirar, deglutir melhor. Então, a gente vai avaliar tudo isso na cavidade bucal do bebê. Vamos ver as alterações também que a gente encontra. Já foi enviado para vocês no portal da Unic 2 artigos referentes, alguns artigos, foram mais de 2, tanto na pré-aula como na pós-aula, relatando todo esse conteúdo. E aí a gente vai avaliar, né? E a hora que vocês quiserem parar, vocês ativam o microfone de vocês e me perguntam. Primeiro passo, abordagem. Como que eu vou atender o bebê? Né? Bebê, às vezes a gente tem um medo, uma dificuldade em atender o bebê, mas a abordagem ela é de suma importância. Mesmo que o bebê ele não tenha o entendimento, mas ele tem a sensibilidade ao som, ao toque, à luz. Então, um ambiente com muito barulho, um ambiente com muito ruído, muitas vezes o bebê ele estressa. Então, a gente tem que ter o cuidado em preparar esse bebê desde a sala de espera, de chegar, desse bebê também não ficar muito tempo, dele logo entrar. E aí, lógico, a gente não vai conversar com o bebê, né? Diretamente fazer as perguntas, porque ele não vai responder. Mas é importante a participação dele, ele ouvir o som da sua voz, se possível, tocar, né? Tocar nele, no pezinho, conversar, que ele faça parte dessa conversa. No primeiro momento, é feito o quê? Como a gente vê nessa figura aqui, a família, né? O pai, a mãe e a bebezinha no colo. E a profissional, ela tá fazendo a anamnese desse bebezinho aqui. Então, ela tá perguntando desde a gestação, como que foi a gestação da mãe, como que foi a amamentação, se teve dificuldades na amamentação, se tem mamadeira, chupeta, se tem outro hábito, sucção digital, se a criança tem alguma dificuldade na amamentação. Então, tudo isso é relatado. E essa maquinha é chamada de macri, onde o bebê aqui, a bebê tá tranquila e a colega vai fazer, né, a dentista vai fazer aqui o exame clínico da boquinha dele. Ah, mas o bebê chora. Geralmente os bebês, no primeiro ano de vida, se eles vão com 6 meses, eles são muito tranquilos. A criança nessa idade, ela já não chora tanto. A partir de 1 ano e meio, 2, ela começa já a chorar, tanto no pediatra como no odontopediatra. Então, é normal ela não querer o toque, ela já começa a ter conhecimento. Então, assim, é de suma importância a gente interagir com o pai, com a mãe, com o núcleo familiar, porque hoje a gente tem vários tipos de núcleo familiar. Então, assim, respeitar cada núcleo familiar e atender dessa forma, né, cada família. Então, a gente respeita cada núcleo familiar. Esse é o núcleo pai, mãe, para a gente ter o bebê, mas a gente também tem outras formas de núcleo familiar. E aí a gente também vai receber essa família, vai agir dessa mesma forma, né, trabalhando com essa criança. Então, é de suma importância a gente ter esse contato com a família. Às vezes, a mãe ou o pai não podem, às vezes vai com a avó, geralmente vai com o babá.
Então, assim, depende muito com tia, né? Dependendo o que esses pais fazem, mas geralmente quando é bebezinho assim, os pais gostam de acompanhar, os pais gostam de estarem presentes, tanto o pai quanto a mãe, às vezes vai pai, mãe, a gente brinca periquito, papagaio, vai pai, mãe, vó, irmão, madrinha, tio, às vezes não tem cadeira para todo mundo no escritório para sentar para a primeira visita da criança. Então, assim, é de suma importância a gente já ir acompanhando esse bebê, para que a gente já possa estar orientando essa família no fator nutricional, a forma correta, a idade correta, por exemplo, se essa criança faz uso de mamadeira, de chupeta, qual a idade correta, para que a gente possa estar orientando essa mãe, a introdução dos alimentos. Nós não somos nutricionistas, mas é importante a gente também fazer a nossa parte, estimular a amamentação, né? A gente não pode condenar aquela criança que não foi amamentada até os 6 meses. A mãe pode ter várias dificuldades. Então, assim, a gente tem que respeitar cada família, cada um é cada um. Eu não posso falar, tem que amamentar até os 6 meses. Mas o que essa mãe teve? A gente sabe que as leis trabalhistas hoje, CLT, são 4 meses de licença maternidade. Servidor público tem 6 meses. Então, se ela tem 4 meses, se ela tem um mês de férias, ela tem 5 meses para amamentar. Então, ela não tem 6 meses para exclusiva amamentação. Então, assim, existe uma legislação, existe uma recomendação da OMS, que é a amamentação até os 6 meses ou amamentação livre demanda. Tem mães que amamentam até os 2 anos, com introdução alimentar. Então, é de suma importância a gente também estar unido ao pediatra, ao nutricionista, nesse momento de inserção da alimentação do bebê, da criança. Então, olha só, lá a gente tem a Macri e aqui o bebê ele está sendo atendido na cadeira odontológica. Então, a gente pode ver a mãe, ele está deitadinho, né? E aí a mãe está presente, o irmão está do lado. Você vê que a criança ela está extremamente tranquila. Ó, eu estou atendendo o bebê aqui na cadeira. Então, a gente tem duas opções de atendimento. Desculpa, mais de duas, né? A gente pode atender na Macri, se a gente não tem a Macri, a cadeira ou joelho a joelho. A mãe senta de frente, a minha frente, coloca, encosta o joelho dela no meu e eu deito a cabecinha da criança no meu colo e posso fazer o atendimento assim também. Eu, particularmente, eu gosto de atender na cadeira. Eu acho que a criança fica confortável, a mãe sentar junto. Eu até tive Macri, mas usei muito pouco no consultório, porque você tem foco, você tem a caneta ali muito perto. Mas tem gente que se adapta muito bem com a Macri. Então, assim, são opções da gente estar atendendo a criança, tá? Vamos lá, então, tudo bem por aí? Olha só, a Macri, aqui é a Camilinha, hoje já é uma moça, né? Ela é filha do Dr. Gustavo e um colega, e na época ela tinha 2 aninhos. Então a gente começou a abordagem. É considerado bebê também, 2 anos, até 3 anos. Aí a gente vê a Camila aqui brincando com o urso, escovando. A gente está fazendo o que a gente chama de adaptação da criança, o condicionamento da criança. Ela tá brincando, ela tá vendo que o ursinho Puff tem dentinho, ela tá escovando o dente do urso. Ó, ela tá brincando, ela tá achando super legal. Essa é a forma da gente estar trabalhando com a criança. O urso vai para a cadeira, a gente vai mostrar foco de luz, seringa. Isso a gente faz mesmo para o bebezinho de 6 meses, para ele ouvir o som, para ele ver a luz, a intensidade. Lógico que ele não tem um entendimento, mas a gente vai fazendo isso para que a criança se sinta tranquila e que a criança sente. Então, são técnicas, falar, mostrar, fazer. Da mesma forma, essas princesas aqui, elas estão brincando, elas estão, cada uma são gêmeas, elas estão brincando com a bonequinha, elas estão escovando o dente, a bonequinha tem um dentinho, então a gente está fazendo a adaptação da criança. Mesmo a criança, ó, escovando, examinando o dente dela, ela vai para a cadeira. Então, é uma forma
técnicas que a gente trabalha de condicionamento, falar, mostrar e fazer da criança, para que a gente possa ter toda essa adaptação. Então, essa parte dessas técnicas todas de condicionamento da criança, a professora Adriana vai dar uma aula para você só de psicologia. Então, aí vocês vão abordar mais os tipos de técnicas, né? Então, vamos passar agora. Tá tudo bem? Alguma dúvida por aqui? Tô vendo aqui se vocês têm alguma coisa, mas acho que tá tudo bem, né? Tá tranquilo, professora. Tá, jóia. Qualquer coisa vocês me gritam. Então, a gente vai começar a abordagem da anatomia bucal do bebê. Quando o bebê nasce, o sistema neuromuscular do bebê, ele não está ainda todo formado, que a gente fala maduro, na vida intrauterina. Ao nascimento, a gente tem uma sensibilidade tátil mais desenvolvida na região dos lábios, da boca, na orofaringe, na ponta da língua, do que nos dedos. Então, quando o bebê nasce, ele já sabe engolir, respirar, tossir, deglutir, vomitar. Então, dessa forma, o bebê, ninguém ensina ele aprendeu isso lá na vida intrauterina, sucção. Tanto é que a gente vê bebês que fazem a sucção digital desde o útero da mãe. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando com essa criança, porque ele tem uma sensibilidade tátil desenvolvida nessa região, para quê? Para que ele passe o processo de amamentação. Então, a gente tem essa sensibilidade mais desenvolvida, o bebê, nesse momento, ele faz a pega do peito da mãe, ele faz o movimento de sucção e ele faz a deglutição. Então, a primeira relação do bebê nascido com o seu ambiente ocorre por meio do quê? Da faringe, da laringe, da boca, onde a gente tem essa grande terminação nervosa e tem receptores que a gente estimula, que vão regular tanto a respiração quanto a sucção. Então, a gente vai ver que tem estruturas que a gente vai ter uma estimulação para que o bebê tenha todo esse processo de sucção, deglutição, respiração. Então, a língua, ó, a gente tá vendo essa foto mostra claramente o bebê fazendo a pega do peito da mãe. Ele vai tateando, porque ele tem nessa região as terminações nervosas, tanto na ponta da língua, aqui a gente tem o apoio de sucção, então isso ajuda ele no momento da pega. Então, a gente vai ver quais são as estruturas do bebê. Aqui, um bebezinho, a gente tem a maxila, a gente tem um rodete gengival. A gente está vendo esse rodete ou rolete gengival que a gente pode encontrar na literatura. A gente está vendo aqui esses roletes gengivais lobulados. Nesse lugar, a gente já tem as coroas dos dentes descidos em processo de mineralização. A gente vê a inserção do freio labial superior, ela tá com uma inserção bem baixa, nesse caso. Aqui a gente vê um cordão fibroso, que parece uma cordinha, então a gente vê isso, né? Na mandíbula, a gente também vê lobulado, vê esse cordão fibroso, a gente tem o freio lingual, e aí esse freio lingual, ele é muito importante, porque se ele tem uma inserção muito baixa, se o freio lingual ele não está liberado, a criança tem dificuldade na amamentação. Então, olha só. Aqui a gente tem a ráfia palatina, aqui a gente tem o palato, e na porção média do lábio superior, a gente tem aqui o apoio de sucção. Nessa região é onde a gente tem grande terminação nervosa. Então, todo bebê, quem tem criança, quem tem filho, quem tem priminho, né? Não sei se vocês têm primo, tem filho. Então, né, vocês vão observar na porção do lábio superior, na criança que amamenta no peito,
vocês vão observar, ou na mamadeira, no momento que essa criança sai do peito, esse aumento volumétrico. Quando a gente quer que o bebê abra a boca, a gente toca com o dedo indicador aqui nessa região, o bebê já abre a boca, porque ele é estimulado nesse processo. Então, o apoio para a sucção, ela fica na porção média do lábio superior, a gente tem grandes projeções vilosas, então é uma região bem sensível, ela é aumentada de volume quando ela é estimulada, quando ela entra em contato do peito da mãe, e ela serve de pega, para fazer a pega do peito da mãe. Então, o bebê vai tateando e vai tendo essa percepção de fazer a pega do peito da mãe. No caso desse cordão fibroso, ele tem importância no momento da amamentação. Esse cordão fibroso, ele desaparece quando a criança a erupção em romper os dentes descidos. Então, nesse momento, a gente desaparece esse cordão fibroso. Então, como a gente falou, a gente tem o rodete gengival, o rolete gengival recobertos pelo tecido gengival. Ele é todo lobulado, né? Aqui na vestibular, onde a gente já tem o local de desenvolvimento dos dentes. A mucosa dele é rosada e ele é importante no momento que o bebê faz a pega. Então, desativem seus microfones e respondam cada um para mim. Qual foto vocês acham que a pega aqui do bebê tá correta? Essa aqui preto e branco, esse bebê aqui de olho azul, ou esse bebezinho aqui que a mãe tá deitada? Eu acho mais de deitado. Esse deitado aqui? É, não sei muito sobre a alimentação, né? Eu acho que é alto mesmo. Qual, essa ou essa? Do olho azul ou a preto e branco? A preto e branco. Tem mais alguém aí que quer responder? Não. Então tá, olha só, gente. Essa pega aqui, ela tá errada, da preto e branco. Porque o bebê, ele tá só com o bico do peito da mãe. A pega correta, o bebê, ela tem que fazer abocanhar a auréola. Então, esse aqui que é o correto. Você vê que aqui também o bebê só tá pegando o bico do peito da mãe. Aqui a mãe até tá colocando leite na boca do bebê. E o bebê não tá fazendo... Ó, tá vendo que a boquinha dele tá entreaberta aqui? Nesse caso, abocanhou o peito da mãe. A gente vê que tem o vedamento labial. Com isso, estimula a criança a respirar pelo nariz. Estimula o crescimento dos ossos da face de uma forma geral. Então, assim, a pega correta é essa, onde a criança bocanhar o peito da mãe, bocanhar a auréola, não o bico. Aí a gente vê a língua e a mandíbula fazendo fibroso, ajudando nesse processo de vedamento. Então, a criança veda a boca, ela não respira pela boca e estimula a respiração nasal. O freio labial superior, que a gente tem na porção mediana, ele tem a inserção baixa. Com o desenvolvimento do bebê, essa inserção, a gente vai tendo estiramento das fibras e essa inserção tá subindo, né? Então, ela tem um crescimento e desenvolvimento dos roletes gengivais. A grande maioria dos recém-nascidos, a gente tem a inserção na papila palatina. Se esse freio persistir, essa inserção baixa, a gente vai ter o freio labial teto persistente. E aí a gente tem as bridas laterais também. Então, olha só. Esse aqui é um freio labial teto persistente. Então, a gente vê que a inserção dele é muito baixa. A gente está vendo uma região isquêmica aqui, entre os incisivos. A gente está tendo um diastema que está sendo provocado por essa inserção do freio e que provavelmente mais tarde a gente vai ter que fazer
o de funcionamento desse freio, a cirurgia desse freio labial superior. Então, aqui a gente tem que fazer a cirurgia, né, desse freio. A gente aguarda a erupção de todos os dentes tecidos. Se a criança está tendo dificuldade no processo de alimentação, de higiene, provocando cárie, a gente até antecipa. Senão, a gente aguarda um pouco para fazer a cirurgia. Como eu havia falado, a gente tem aqui a papila palatina, que também tem terminação nervosa, as rugosidades palatinas e a ráfia palatina mediana no palato. Quando o bebê nasce, a maxila ela está mais protuída do que a mandíbula, porque isso não acontece durante o desenvolvimento do feto. De uma forma geral, nos últimos meses que essa maxila a gente tem esse crescimento dela, que ela fica mais protruída em relação à mandíbula. E isso a gente vai conseguir fazer com que essa diferença de crescimento se iguale a partir do processo de estimular a amamentação, porque a mandíbula vai à frente para fazer a amamentação, e, nesse caso, até a erupção, até os 3 anos, a gente conseguir igualar essa diferença do crescimento. Então, olha só, vamos ver. O rodete gengival da mandíbula, ela é em forma de U, tem bridas, o freio labial, o assoalho, o freio lingual. E essa discrepância a gente pode observar, né, no bebezinho, onde sempre a mandíbula ela está mais retruída em relação à maxila. Que com o desenvolvimento e o crescimento, a gente tende a normalizar essa diferença. Essa discrepância maxilomandibular, ela é de suma importância que a gente estimule a amamentação, porque a criança ela vai fazer força, essa mandíbula ela vai trabalhar, ela vai vir à frente, e a gente vai estar trabalhando também a musculatura dessa mandíbula, porque quem que estimula o crescimento ósseo? O músculo. Porque quem veio primeiro? O osso ou o músculo? O músculo veio primeiro. Então, o músculo, ele vem antes do osso. Se a gente estimula essa musculatura, se essa musculatura vai à frente, a gente tem esse crescimento ósseo, o estímulo do crescimento. Então, quem leva a mandíbula, ela não vai sozinha, porque a mandíbula é um osso. Se eu não tenho musculatura, a mandíbula não vai à frente. Então, quem projeta a mandíbula, quem faz essa mandíbula ir à frente é toda a musculatura. Tudo bem aí? Então, a gente tem lábios, gengivas e língua que comprimem os depósitos de leite que estão aqui ao redor da auréola. Então, a gente tem 20 músculos da face e da boca que atuam nesse processo de amamentação. Então, todo esse processo. Quem leva a mandíbula à frente? É o músculo. Então, o músculo, ele vai estimular o tecido ósseo e vai estimular para que tenha essa amamentação correta. Então, aqui a gente tem aleitamento natural, né? A sucção, a gente vai ter o estímulo do crescimento da mandíbula, a gente vai ter o retrognatismo fisiológico, o estímulo ao crescimento antero-posterior da mandíbula. No aleitamento natural, a gente vai ter o fluxo adequado, a gente vai ter com isso, essa musculatura ela vai trabalhando, a gente vai ter uma tonicidade, o tônus desse músculo, e com isso a criança vai conseguir falar melhor, a fonação. Então, é como você ir na academia, é como você malhar. Se você tem malhar, o seu tônus muscular, você tem maior força, né, do que a pessoa que não faz uma musculação ou algum exercício. Então, é de suma importância que essa criança seja estimulada nesse processo. O leite, ele vai sair
no volume adequado, na temperatura adequada, com todos os nutrientes necessários. A não ser que a mãe seja desnutrida ou tenha algum problema de saúde. Mas é de suma importância a gente manter, né, essa amamentação para estar estimulando esse crescimento. Isso é muito importante, a estimular esse crescimento, esse desenvolvimento. Olha só, aqui a gente tem um movimento de ordenha, onde eu tenho o abaixamento da mandíbula, ela baixa, vai à frente e volta. Aqui é o mamilo e a auréola. Então, é esse movimento que a mandíbula faz no momento da ordenha. Deixa eu pegar um videozinho para vocês aqui, um vídeo mostrando que a gente tem. Esse aqui é um vídeo da. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é minha filha. Essa é a Maria Luísa, é a minha filha. Ela nasceu bem prematura e apesar de ela ter ficado entubada há muito tempo, vocês podem ter observado o quanto ela faz a força da sucção, né? Como ela trabalha toda a musculatura aqui. Olha só, deixar o volume. A gente pode ver aqui toda a musculatura, a mandíbula ainda à frente, como ela era muito pequenininha, ela pesou 770 gramas, e ela nasceu bem prematurinha, mas olha só a força que ela faz, o momento de sucção que ela faz, que ela está fazendo aqui nesse momento. Então, mesmo com oxigênio, com o tubo, né, ela bem pequenininha, ela fez a pega correta. Então, isso, um bebê maior, ele também faz essa sucção. Então, ó, eu tô segurando porque ela é muito pequenininha, não tinha força, e eu tinha que manter ela no peito, mas ela tá fazendo a pega, ó, correta, pelo tamanho da boquinha dela, toda a musculatura, o músculo pterigoideu trabalhando aqui lateral. Olha só, como a criança mama. Então, mesmo assim, uma criança prematura, ela consegue fazer esse momento, que é um momento muito importante para a mãe, né? Libera ocitocina para a mãe. É mais difícil a criança, é mais difícil para a mãe deixar de amamentar do que para a criança largar o peito quando é a idade correta para a gente tirar o peito, né? Para a gente desmamando, porque é muito prazeroso para a mãe, lógico que para a criança também, o vínculo que a gente cria. Então, a gente tem esse vínculo entre mãe e filho que é mágico, que é único. É um momento muito especial. Quem vai ser mãe, ou que vai, o pai que vai ter filho, você observa isso. Então, é muito importante estar estimulando. Que a gente observa muitas vezes que as pessoas falam: ah, o leite é fraco. Então, os pediatras, de uma forma geral, não existe leite fraco, existe uma dificuldade na criança em amamentar. Há momentos que precisa entrar com a fórmula. E no meu caso, eu não podia dar muito, ela não podia que ela sugasse muito tempo, por quê? Porque ela ia fazer muita força e com isso ia perder peso, ela não podia perder peso. Então, assim, a gente complementava com o leite de forma que ela precisava ganhar peso rápido, porque ela nasceu muito pequenininha. Então, assim, a gente tem que ver cada caso de cada criança, né, a necessidade de cada criança para que a gente possa estar estimulando. Então, quando o bebê nasce, a gente tem as funções essenciais para a sobrevivência, que é respiração, ordenha e deglutição.
Então, com aleitamento natural, a gente vai estimular esse crescimento tridimensional do crânio, da face. A gente vai ter a correção dessa micrognatia fisiológica. A gente vai ter o estímulo à verticalização dos músculos da mastigação. A gente vai ter o bebê, ele cansa, né? Porque ele trabalha, e como eu ir na academia e fazer musculação. Então, faço uma musculação e aí a criança cansa, cai no sono profundo, e com isso eu tenho crescimento e desenvolvimento fisiologicamente acelerado. Então, é de suma importância a gente fazer dessa forma. O leite materno, no caso para crianças prematuras, ele reduz a morbidade, ele reduz os problemas de saúde do bebê prematuro, ele apresenta, como a gente falou, propriedades nutritivas e imunológicas, que isso é muito importante para o prematuro, como para qualquer outra criança, mas para o prematuro mais ainda. Ele estimula a maturação gastrointestinal. A minha filha, como ela nasceu de 30 semanas, mas ela nasceu muito pequenininha, ela teve muito problema gastrointestinal, então, assim, foi bem complicado. O leite materno ajuda mesmo. Teve momentos que a gente teve que dar 1 ml para ela de leite de 6 em 6 horas, até ela se adaptar com esse intestino dela amadurecer. Então, cada criança a gente vai saber o que fazer. Vai melhorar o desenvolvimento cognitivo e psicomotor, aumenta, como eu falei, a afetividade, esse vínculo afetivo mãe e filha, e estimula esse desenvolvimento orofacial do bebê. Quando o bebê nasce, como a gente mostrou, a gente vê os rodeios gengivais lobulados. E essa foto é de um crânio de bebê recém-nascido. A gente vê que a mandíbula ainda ela é bem rudimentar. A síntese mentoniana ainda, a gente vê assim essa ligação rudimentar. O ramo da mandíbula, o côndilo, ainda estão em processo de desenvolvimento. Então, a forma da arcada, ela é determinada no quarto mês de vida intrauterina, onde a gente tem os germes dos dentes e o osso basal de crescimento. E aqui a gente já pode observar a mineralização quase que total dos dentes descidos. Então, a gente já tem, quando o bebê nasce, ele já tem toda uma coroa já mineralizada do dente descido. E nessa região, a gente tem uma pequena camada de osso alveolar. Então, o osso alveolar é uma pequena camada fina que a gente tem. A gente não tem um osso compacto. Então, se essa criança é entubada, se essa criança chupa dedo, chupa chupeta, esse crescimento ele é estimulado e há uma deformidade da arcada dentária como um todo. Beber um pouquinho d'água. Então, quando o bebê ele está intrauterino, a articulação temporomandibular, ela ainda é bem rudimentar quando comparada a outras articulações. A gente não tem uma cavidade glenoide definida. Quando o bebê nasce, a cavidade glenoide é rasa e plana até a erupção da maioria da dentição descida. E aí a gente vai ter uma maturidade pós-natal, a gente vai ter um aumento dessa fossa com crescimento, desenvolvimento durante o processo até a troca de toda a dentição, né, descida por permanente, onde a gente tem a cavidade glenoide em forma de S e a mandíbula e o desenvolvimento dessa articulação, ela até os 20 anos de idade, sendo que o pico de crescimento é em torno dos 6 a 8 anos, que coincide com a troca dos incisivos. A gente vai ter 80% do pico de crescimento. Depois, esse crescimento é muito lento. Então, por isso que qualquer alteração de crescimento entre maxila e mandíbula, ele tem que ser estimulado, ele tem que ser corrigido bem antes, porque depois, mais tarde, a gente acaba trabalhando inclinação de dentes ou indo até para cirurgia ortognática. Então, olha só. Aqui a gente vê uma cavidade glenoide muito rasa do bebê recém-nascido. A cavidade glenoide se definindo o côndilo, também o ramo do côndilo da mandíbula, uma criança de 5 anos. Aqui
a cavidade glenoide numa criança e o côndilo se posicionando já mais anteriormente, numa criança de 10 anos, e aqui já no adulto, o formato do S, um adulto de 20 anos, né, que é considerado também adolescente. O crescimento mandibular, ele é centrípeto, do centro para as extremidades. Então, olha só, aqui eu tenho uma mandíbula de recém-nascido, aqui essa segunda mandíbula é de 10 anos e essa terceira é de 20 anos. Então, essa foto eu acho lindíssima, porque o que a gente observa? A gente observa que esse crescimento do recém-nascido até os 10 anos é o pico de crescimento. Então, eu tenho 80% do tamanho da mandíbula vai ser na vida adulta. Dos 10 aos 20 anos, a gente vê que esse crescimento mandibular, ele é muito lento. Então, eu tenho ainda, mas é pouco. Mas olha só, é nesse momento que eu tenho que corrigir as alterações de crescimento e desenvolvimento. Então, a gente tem que fazer intervenção precoce. Não é precoce. Na verdade, a gente vai intervir no momento correto. Com 3, 4 anos, a gente já pode estimular esse crescimento. Às vezes antes. Com 3 anos, a gente já pode descruzar uma mordida, já pode estimular o crescimento dessa mandíbula, se o paciente é um classe 2. Então, dessa forma, a gente vai estimulando esse crescimento, esse desenvolvimento. Com relação à dentição, a formação do órgão do esmalte, ela se dá na vida intrauterina e a calcificação dos dentes, ele também inicia na vida intrauterina, lá do quarto ao sexto mês de vida intrauterina. A gente tem a formação da coroa dos incisivos, mais significa superior e menos inferior. Não sei se vocês conhecem essa classificação. Então, de 2 a 3 meses, a gente tem a conclusão da formação da coroa dos incisivos. Dos 6 meses, a gente tem dos primeiros molares descidos. 9 meses, a gente tem dos caninos. E 11 meses, a gente tem aqui aqui na verdade é 5, não é 1, dos segundos molares descidos. E aí, a erupção, isso é uma média. Primeiro irrompe os incisivos inferiores, depois irrompem os superiores, depois os laterais, primeiros molares, caninos e, por último, segundos molares. E aí, nessa fase, é muito complicado, porque a gente tem uma média de erupção. Então, a gente tem essa média. A criança, ela tem crianças que com 3, 4 meses irrompe já o primeiro dentinho. Tem crianças que com 1 ano e meio irrompe. E essa é a média em torno dos 7 meses. Então, existe uma linha e dentro dessa linha a gente tem as extremidades. Tem crianças muito cedo e tem crianças que com uma idade, já com 1 ano e pouco, começa o processo de erupção. Então, a gente tem que avaliar cada caso, acalmar o pai, a mãe, a família, porque ele vê que o vizinho, o dente rompeu com 5, 6 meses. O filho dela já tem 1 ano e não tem nenhum dentinho, começou a romper. E com o Joãozinho, tem 1 ano, já tem quase todos os dentes na boca. Então, a gente vai encontrar essas diferenças. Cada criança, cada caso é um caso que a gente tem que avaliar e acalmar a mãe, que existe essa média. Lógico que uma criança com 1 ano e meio que não rompeu nenhum dente, a gente avalia todo o histórico dessa criança. Minha filha mesmo, ela foi romper dente com 1 ano e pouquinho. Então, assim, eu já estava angustiada, quase que ia tirar um raio-x periapical ali, uma oclusalzinha dela para ver. Mas, assim, lógico, a gente acalma. Porque mãe é mãe, não importa, né? Se é odontopediatra ou não, é mãe. Então, você fica preocupada com relação a essa situação. E quando o dente irrompe na cavidade oral, a raiz dele, ela não está totalmente formada. Então, ele irrompe, ele tem um processo de erupção fora da extraósseo, que a gente fala, então, até a coroa entrar em oclusão.
E, geralmente, as raízes dos dentes, eles terminam de se formar, dos incisivos com 2 anos e meio, dos primeiros molares com 3 anos, caninos e segundos molares com 3 anos e meio. Por que a gente tem que saber disso? Pela doença cárie, por trauma, por exemplo, se uma criança cai, criança de 1 ano e meio, 2, fratura incisiva, expõe, a criança tem cárie nessa idade, eu ainda com 1 ano e meio, 2, às vezes eu não tenho ainda nem a raiz formada desse dente. Então, para a gente tomar, né, decisões no momento do tratamento, é de suma importância a gente conseguir ter todo esse processo, tá? E também para que a gente possa estar estimulando a inserção dos alimentos, a mastigação, então no processo de erupção. Quando nascem os incisivos, e aí geralmente nasce o incisivo central, lateral, aí nasce o primeiro molar permanente, primeiro molar descido. As mães ficam assim, bem apreensivas. Nossa, doutora, tá nascendo dente do fundo. Geralmente, o canino, por que eu falo geralmente? Porque ele pode nascer antes. Então, nasce os incisivos, depois vem primeiro molar descido, aí que vem o canino. E aí as mães, elas ficam um pouco angustiadas porque fica aquele espaço do canino, mas é normal. Então, olha só, lembra que aqui a gente tinha aquele cordão fibroso? No momento da erupção dos dentes, onde a gente está tendo toda uma organização no processo de erupção, a gente vê aqui que esse cordão fibroso some e a gente tem já iniciando o processo de erupção dos dentes. Então, esse cordão fibroso, ele desaparece e eu começo a reorganização para que o bebê possa ter essa erupção adequada. Então, geralmente, a gente tem um aumento, uma tumefação ali no rodeio gengival, onde as coroas dentais estão próximas de se romper. A gente recomenda oferecer mordedores que vão para a geladeira. A gente recomenda dar alimentos que a criança geladinho, por exemplo, colocar uma banana no congelador, dá para ela morder, fazer tipo um picolé de banana, dependendo da idade da criança que a gente possa dar. Oferecer, cortar a laranja em 4, dá para a criança fazer nesse momento, sugar essa laranja por causa da vitamina C, que é importante nesse processo de erupção. Então, assim, um palitinho de cenoura crua, isso tudo com o pai, a mãe ou alguém perto, porque a criança, mesmo com rodeio gengival, ela tira pedaço, e aí ela pode engasgar. Então, sempre que você estimula, que você orienta, você tem que falar para o pai, para a mãe, alguém, um cuidador desse bebê, dessa criança tá ao lado. E realmente, a gente tem crianças que ficam irritadas, a gente tem a salivação aumentada geralmente, por quê? Porque é um processo de infecção local ali, pode dar febre por causa desse processo de infecção localzinha que a gente tem, pode dar diarreia. A criança tem um sono agitado, né, devido a essa inflamação gengival. Como a criança coloca muito a mão, a boca, a criança, como ela está num processo de irritabilidade e ela reclama, então ela pode ter falta de apetite, pode ter uma coriza nasal, um corrimento nasal. E assim, a gente observa isso em crianças, não são todas, em crianças maiores, quando o primeiro molar permanente está irrompendo, tem crianças que a mãe liga no consultório e fala: ai, doutora, acho que meu filho tá com cárie, porque ele tá queixando de dor no dente do fundo, ele tá incomodado, ele não tá conseguindo comer direito. Então, a criança passa por isso sim, ela tem esses sintomas. Não quer dizer que a erupção do dente ela vai provocar febre, não é isso. Mas é pelo processo dessa inflamação gengival, ela pode ficar com febril, não com uma febre muito alta, pode ficar irritada. Como coloca muito a mão à boca, contamina a boca com isso, a criança pode pegar infecções oportunistas também. Então, a minha filha, ela leva muito a mão à boca, ela fica incomodada. Então, assim, ela ficava bem incomodada, diarreia, febril,
E aí pode vir outras alterações durante a erupção. Então, a gente tem fatores genéticos. Se a criança tem alguma síndrome, alguma alteração genética que retarda ou acelera a erupção. Com relação a fatores ambientais, o fator socioeconômico ele está relacionado com o fator nutricional, com o estímulo, com o acesso. Então, é importante a presença da vitamina A, vitamina C e a vitamina D. E a gente também tem fatores sistêmicos da criança, se ela tem alguma alteração, alguma doença sistêmica, e aí também tem esse processo que impede. E fatores locais que a gente pode ter, que é o cisto de erupção ou anquilose. A anquilose, eu não sei se vocês já viram, no local. Aqui a gente está vendo um primeiro molar descido inferior em infraoclusão, bem infraoclusão. O que a gente pode ver aqui? A gente tem o processo, né, de erupção aqui do pré-molar, e esse dente ele não irrompeu. Então, nesse caso aqui, anquilose no local do cemento, no local do ligamento periodontal, a gente tem um tecido mineralizado, então não consegue ter essa erupção. E aí, porque o dente ele é ligado ao osso através do ligamento periodontal. Mas, nesse caso, como não irrompeu completamente, então a gente precisa acompanhar essa criança e, no momento certo, retirar esse dente. Outro fator local, cisto de erupção. Geralmente ele é indolor. Quando ele tem essa coloração azulada, ele é considerado hematoma de erupção. Então, aqui a gente tem o hematoma de erupção. E aí, aqui a gente tá vendo cisto, né? Mas tem células sanguíneas. Geralmente é indolor. A gente acompanha para verificar se a criança não sente nada, se o dente está irrompendo, se o dente conseguir irromper. Se não, a gente faz uma ulotomia ou lectomia aqui nessa região. Olha só. Então, aqui é um cisto de erupção na região do primeiro, que seria o hematoma de erupção, né? No primeiro molar descido. Então, o cisto de erupção, o que é? Cisto de erupção, ele pode ser também um hematoma, mas nem todo cisto é um hematoma. É considerado hematoma de erupção quando a gente tem no seu fluido sangue. Então, ele é considerado hematoma de erupção. É uma variação do cisto dentígeno. A gente tem presença de exudato, que pode ser fluido tecidual ou sangue, que está localizado entre o epitélio reduzido do órgão do esmalte e a coroa do dente. Então, a gente tem ali nessa região do epitélio, do órgão do esmalte, da coroa do dente, a gente tem esse exudato, que pode ser o fluido ou o sangue. Quando for sangue, a gente considera hematoma de erupção. Esse aumento, essa tumefação, ela é circunscrita. Geralmente, ela é de coloração translúcida, quando a gente tem o fluido tecidual, quando a gente tem o cisto de erupção, ou azulada, quando a gente tem células sanguíneas, fluido de sangue ali naquela região. Quando a gente palpa, a gente vê que é flácida, a gente vê que tem um conteúdo líquido, geralmente é indolor, ela é considerada, se a criança reclama de dor, porque tem um processo inflamatório ali na região. Radiograficamente, a gente tem coroas dentais íntegras sem nenhuma destruição óssea. Qual que é a causa? A gente não sabe a causa, ela é considerada desconhecida, é mais comum em dentes posteriores, não tem predileção de sexo. O tratamento é a continuidade do processo de erupção, onde a gente deixa o dente irromper sozinho. O processo de ulectomia, onde a gente faz a remoção de parte do tecido, né? Faz uma canoinha, faz a remoção da parte do tecido. Ou a lotomia, que é só a incisão. Ou a marsupialização, que é o quê? Você fazer o acesso a esse cisto,
colocar um dreno para que esse líquido, esse exudato saia e o dente consiga irromper. Então, olha só, esse caso clínico de um pacientinho de 1 ano e 5 meses. Primeiro, a gente fez a aspiração da região. Olha só, então a gente viu que tem células sanguíneas. Desculpe, primeiro anestesiou a região. Depois, a gente fez a aspiração, que a gente vê que tem o exudato. E aí, depois, foi feita a ulectomia, ó. Em formato de um losango. A gente tirou parte do tecido para que esse dente irrompa. É uma cirurgia simples. Nesse caso, a criança, ela tinha sensibilidade, ela tinha queixa dolorosa e ela foi bem tranquila. Essa criança colaborou. A gente fez aí na época, na graduação da faculdade. Até esse caso, se eu não me engano, esse caso foi feito por um que foi até professor. Hoje ele não dá mais aula na Unic, o Alex, na época que ele era nosso aluno. Então, olha só. O cisto de erupção é uma alteração da normalidade. Então, assim, é de suma importância a gente estimular, né, a amamentação, respeitando. Acho linda essa foto. Respeitando as diferenças, respeitando a família, respeitando o que cada mãe passa. Né? Então, a gente tem que respeitar até que ponto essa criança, essa mãe amamentou, por que ela não amamentou. É fácil inicialmente? Não é fácil. Às vezes, para a mãe é dolorido, lesiona o peito, pode ter lesão no bico. Então, assim, a mãe quer amamentar, às vezes não consegue. Então, existe todo um processo que vai auxiliar, e a família ela é muito importante nisso. E aí a gente vai entrar nas alterações de desenvolvimento. Uma dúvida por aí? Tá tudo bem? Me dão um ok. Responda aí para mim. Vocês estão aí ainda? Que eu não tô vendo vocês. Tá bom. As alterações de desenvolvimento, a gente tem os dentes natais e neonatais, os nódulos de Ball, as pérolas de Epstein, cisto da lâmina dentária e anquiloglossia. São alterações que a gente vai encontrar na boquinha do bebê. O que é dente natal e neonatal? Dente natal, eles aparecem, o bebê já nasce com dente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, essa criança nasceu. Então, o dente natal, a criança já nasce com a presença do dentinho na boquinha já, ali, erupcionado. Quando ele aparece nas primeiras semanas de vida, quer dizer, pós-nascimento, ele é considerado neo, que é pós-natal, neonatal, pós-nascimento. Geralmente, eles são da série normal, 95%, e é mais frequente, eles são mais frequentes em meninas e a relação é de 3:1. Geralmente, eles são incisivos inferiores, que são os dentes mais afetados, e irrompe em par. Aqui nesse caso, ó, a gente está vendo 1, 2, o outro incisivo também já erupcionando. Aqui a gente está vendo um dente, a criança nasceu somente com um dente. Mas isso é o que a gente encontra na literatura. Qual que é a hipótese? A gente não tem uma causa, a gente não sabe qual, não temos o diagnóstico correto. A gente tem as possíveis causas, uma hipótese, que pode ser uma hipovitaminose, devido ao hormônio, estímulo hormonal da mãe, porque quando o bebê nasce, presença de uma febre, trauma, sífilis, está relacionada com a hereditariedade, fator genético, alguma síndrome, mas a causa mais provável é a posição mais superficial do germe. Então, aqui a gente, o que esse dente natal ou neonatal ele pode provocar? Ele pode provocar lesão no bico do peito da mãe, lesão na base de língua, que é considerado doença de Riga-Fed. Como vocês viram, quando o dente irrompe, ele não tem raiz. Então, a gente vê nessa idade que somente a coroa dele está mineralizada. Então, dependendo dessa implantação, dessa mobilidade desse dente, dessa coroa,
a criança pode aspirar ou deglutir e com isso a gente tem que fazer a remoção desse dente, mesmo sendo da série normal. O granuloma de Rigafed, que é provocada, essa lesão, ela é provocada pela presença do dente, porque o dente, ele passa a língua no processo de amamentação, a língua vai lá à frente para fazer pressão na auréola do peito da mãe, onde a gente tem os depósitos de leite. Então, essa língua vai à frente, ela vai roçar nessa incisal desse dente, que pode estar provocando essa lesão. Então, essa lesão, ela é provocada. É uma ulceração granulomatosa, que é unicamente em crianças. Ela é rara, ela é exclusivamente em bebês, devido à presença do dente. Geralmente ela acontece na ponta e superfície inferior da língua e freio lingual, e ela é dolorosa, dificultando a sucção de 1 a 2 centímetros. Olha só. Então, aqui a gente tem presença de 3 dentinhos, e vocês estão vendo essa massa granulomatosa? Ela é uma massa esofílica, quer dizer, ela é externa. Ela é ulcerada, então a criança tem sensibilidade, e a gente tem uma pseudomembrana amarelada. Então, com isso, a criança não consegue fazer o processo de amamentação. Ela não consegue amamentar, porque ela sente dor, é dolorosa. Então, o que que a gente faz? Nesse caso, a gente tem que avaliar cada caso, a construção do escudo protetor. Então, o que que a gente vem aqui? Vê, passa uma listinha, vê como é que tá essa incisal desse dente, faz um desgaste, ou faz um escudo protetor sobre esse dente, para que a hora que a língua for passar por aí, ela não provoque nenhuma lesão e que diminua essa lesão. Se essa lesão não diminuir, a gente fazendo esse escudo, a gente tem que remover. Os casos particulares que eu peguei no consultório, a gente fez o escudo protetor e depois teve que tirar o dente também, porque tinha uma mobilidade, a inserção dele era, e a criança corria o risco de aspirar, a lesão regrediu, a gente não precisou remover a lesão, porque a criança é muito pequenininha, né? Então, geralmente o dente, esse bebezinho tinha 1 mês, mas aí a gente regrediu essa lesão. A conduta, no caso de dentes natais e neonatais, né, de implantação supranumerária. Hoje a criança já recebe vitamina K, o recém-nascido, então a gente pode já remover esse dentinho, mesmo na primeira, segunda semana, no primeiro mês de vida, a gente pede para que a criança tome vacina, né? Então, olha só, a gente vai fazer o polimento aqui desse bebê, desse dentinho, vai aplicar flúor. Se a gente, com esse polimento, não conseguir, a gente vem e coloca uma resina, faz o ataque ácido, um ionômero de vidro aqui na região. Se esse dente tiver uma mobilidade excessiva, a gente faz a remoção dele. A língua geográfica, que é também conhecida como glossite migratória, é uma lesão inflamatória benigna e já não é só no caso no bebê, mas assim, ela inicia no bebê e depois a gente vai e leva para a vida adulta. Os nódulos de Baum, muitas mães acham que é um dente que está irrompendo. Geralmente ele está na porção vestibular, palatina ou lingual dos rodetes gengivais. São restos de células de mucosa, olha só. Até parece que é um dente que está irrompendo, mas é só resto celular, não tem nenhuma alteração, não provoca nenhuma alteração, nenhum sintoma na criança. E aí, nesse caso, os pais que ficam mais preocupados. Não, a conduta é só observar, fazer uma massagem, mas o próprio organismo ele vai reagir. As pérolas, elas também são restos de tecido epitelial. Ela é de uma prevalência menor quando comparada aos nódulos de Baum, mas também ela fica numa localização na ráfia palatina, que é muito difícil de ver a boquinha do bebê. E também involui, quer dizer, a gente não tem uma evolução e isso desaparece. O próprio organismo, com o crescimento, desenvolvimento da criança, eles são
eles são reabsorvidos. O cisto da lâmina dentária, que acontece na crista alveolar do rebordo. Gente, não é um pouquinho diferente do cisto de erupção. Ele é da lâmina dentária. Aí eu não tenho nenhum dente. Ele aparece na boquinha do bebê. Ele é remanescente da lâmina dentária, também é mais frequente na região posterior. Geralmente involui, ou se tiver um volume exagerado, se tiver alguma dificuldade para o bebê, para a criança, a gente tem o processo, pode fazer a marsupialização, como a gente falou. Que faz o orifício, coloca o dreno para que esse líquido, esse exudato, saia. E aí a anquiloglossia, que são alterações funcionais do músculo geniogrosso, é um freio lingual curto, que isso dificulta muito a criança no processo de amamentação. Então, a criança ela tem uma dificuldade na amamentar, na fazer o movimento, que ela não consegue levar a língua à frente. Esses 3 semanas, agora em fevereiro e março, início de março e fevereiro, eu atendi 3 bebês. Fevereiro atendi 1, agora em março atendi 2 bebês. O de fevereiro ele tinha 3 dias, a mãe estava com uma dificuldade imensa de amamentar, a inserção do freio lingual dela extremamente curto, quer dizer, a criança não conseguia nem movimentar a língua e ela não conseguia fazer o movimento da pega, a criança não estava fazendo o processo de sucção. Daí a gente fez a cirurgiazinha com 3 dias do freio lingual. A gente fez uma frenotomia. Agora de fevereiro também a mãe estava assim muito, estava lesionando, porque como a criança não leva a língua nos depósitos de leite na auréola, ela vai com a mandíbula tentando, então ela faz muita força e acaba lesionando o bico do peito da mãe e aí cria ferida nessa região. Essa mãe, ela estava, uma mãe que eu atendi, ela estava desesperada. Ela até me mandou uma declaração, achei muito bacana o quanto melhorou a vida dela. Né? Então, assim, isso é muito importante. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado com essa mãe, com essa criança, com esse bebê no momento da cirurgia. O freio lingual, ele dificulta no processo da amamentação. Quando a criança é mais velha, na questão de falar, na própria limpeza, autolimpeza, autóclise da língua, segura o crescimento e desenvolvimento da mandíbula. Então, é de suma importância que a gente tenha e que a gente acompanhe, né, esse bebê. Então, o freio lingual curto, ele dificulta os movimentos da língua, vai impedir com que a criança projete para fora da boca ou faça contato com o palato duro e com a superfície lingual dos dentes anterior superior, com a boquinha aberta. E no bebezinho dificulta a amamentação. Então, olha só, esse instrumento é uma tentacânula. O que a gente coloca? No bebê, onde a gente vai liberar esse freio, a gente coloca o anestésico tópico e vem com a tesoura ou com o bisturi, faz a secção desse freio, né? Estanca o sangramento e aí a criança vai para o peito da mãe amamentar. Então, com isso, a gente tem libera esse freio. A hora que a criança começa a amamentar, pelas propriedades do leite, a gente já para o estancamento, o sangue ele para de ter o sangramento. E aí a gente tem um processo de cicatrização muito bom. Então, a gente precisa estar acompanhando, né? Ter todos os cuidados. Esses 2 bebês que eu atendi agora em início de março, um tinha 7 dias, os 2 tinham 7 dias também, né? Então, já tinham tomado as vacinas, a gente tem que tomar todos os cuidados no procedimento até desse bebê para ajudar as mães. E a gente tem as manifestações bucais de doenças infecciosas, porque a gente tem infecções bacterianas, que é o impetim, escarlatina, sífilis congênita. A gente tem as infecções fúngicas, que é candidíase pseudomembranosa, que pode aparecer, que seria o sapinho, né?
E as infecções virais, gengiostomate herpética aguda, herpes simples recorrente, catapora, varicela, sarampo, cachumba, a parotidite e até a AIDS. A candidíase, que a gente vai entrar, geralmente é uma das doenças mais prevalentes no bebê. Quem que causa? É a Candida albicans. Geralmente em recém-natos, né, que a gente tem essa infecção neonatal. Crianças que usam ingestão prolongada de antibióticos de largo espectro, criança debilitada, doenças imunossupressoras. Então, essas crianças, os recém-nascidos, ela provoca, e ela é muito grave. No caso da minha filha, que é prematuro, que está em UTI, que a minha filha ficou 4 meses, ela teve uma infecção fúngica, aí não é só candidíase na boca, mas vai no organismo todo. Então, na boca, a gente tem placas brancas, a gente vê que elas são elevadas, principalmente em língua, mucosa jugal, pálito. Quando a gente remove essa candidíase, remove essas placas brancas, a criança fica eritematoso, fica avermelhado, né? E aí a gente precisa o quê? Remover essas placas, limpar a boca desse bebê. Qual que é o tratamento? Agentes antifúngicos, que no caso a gente usa a anistatina suspensão, que é o micostatin, ou miconazol, que é o Dactarin gel oral, com a limpeza com solução saturada de bicarbonato de sódio. Então, você coloca, prepara uma colher, meio copo d'água com uma colher de bicarbonato de sódio, e aí para limpar bem a boca desse bebê, remover, né? Então, tem que lavar, esterilizar muito bem se a criança está na mamadeira, limpar o peito da mãe, para que a gente consiga regredir essa candidíase. No caso de gengiva estomatite herpética aguda, é a primeira exposição ao vírus do herpes simples. Geralmente, crianças em pré-escolares. Na primeira década da vida, a incubação de 1 a 2 dias, a criança tem febre baixa, mal-estar, perda de apetite. A gente tem pequenas vesículas em mucosa dos lábios, língua, gengiva. E aí a gente tem úlceras dolorosas, a gente tem uma gengiva inflamada, né, aumentada, avermelhada, sangrando, edematosa, eritematose sangrante. A gente pode ter febre alta, inapetência, a gente pode ter um enfortamento ganglionar, linfadenopatia regional ali, e a criança perde o apetite, geralmente. Olha só, olha a boquinha da criança. Um aumento volumétrico, edema, eritematoso da gengiva, a gente tem o sangramento gengival, então a criança fica come mesmo. E essa lesão da herpes, ela pode ir até para orofaringe, tá? Olha só. Lábios, línguas. Então, como que a gente tem que tratar? É viral. A candidíase é fúngica. A gengiostomate herpética é o vírus, primeiro contato do bebê com o vírus da herpes. E aí a gente tem, nesse caso aqui, que limpar bem essa região, né? Ela é de 7 a 14 dias. Então, vai ter o ciclo. Ela é contagiosa, então tem que separar garfo da criança, do bebê, se é bebê, esterilizar bem as mamadeiras. Então, separar e limpar bem que a criança vai usar para comer. Copo. Qual que é o tratamento? Repouso, dar um antipirético, analgésico, para febre, para dor, né? Higiene bucal, a gente pode limpar com água boricada, água oxigenada, 10 volumes diluída, antisséptico diluído ou solução de bicarbonato de sódio. Para quê? Para que a gente evite infecções secundárias. Até com creme dental. Então, pegar uma gaze, a mãe enrolar o dedo, né? Ou a mãe pode pôr a luva, enrolar um dedo numa gaze, passar na boca dessa criança, remover, porque precisa limpar essa região. É muito dolorosa, mas precisa limpar. E aí a gente pode estar usando a lidocaína, anestésico local na mucosa bucal, anestésico tópico, né?
clorexidina gel para aliviar a dor. Não adianta forçar a criança a comer, ela não vai conseguir mastigar, comer, então dá ingestão de líquidos, né, para ela não desnutrir, para essa criança não ficar debilitada. Geralmente uma alimentação proteica semissólida, uma alimentação assim, purezinho de batata, se a criança come, uma sopinha mais fria, milkshake, um mingauzinho, o que essa criança conseguir comer. E complexo de vitamina B e C. Então, olha só, a gente tem lesões, olha o sangramento gengival, região edemaciada, eritematose. Então, sangramento. Tem casos que as lesões são mais simples, mas tem casos que são bem agressivos. Então, melhora muito o quadro a limpeza. Geralmente as mães ficam com medo de limpar essa região, elas vão no pediatra, o pediatra acaba passando nistatina, mas a nistatina ela é indicada para o fundo. Para este caso, a gente tem que limpar. Em último caso, a gente entra com um antirretroviral, que é o aciclovir. Mas, por enquanto, a gente só limpa essa região. Tá? Limpa, passa clorexidina gel para estar ajudando nesse caso. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, assim, o que a gente trabalhou com vocês, né, hoje é para mostrar essas alterações do bebê, né? E aí a gente mostrar que a gente tem essas alterações de normalidade, que a gente tem estruturas que com o crescimento e desenvolvimento elas desaparecem. E no caso, os textos de apoio que eu enviei lá no portal de vocês, todo mundo tem acesso ao portal? Sim. Sim. Uhum. Então tá, pessoal. Então, ninguém quer fazer uma pergunta, uma dúvida? Não? Então tá, pessoal, era isso que a gente ia trabalhar hoje com vocês, tá? E muito obrigado pela participação de vocês.